Bom, mais uma aula hoje, vamos com tudo. Hoje nosso assunto é agricultura. E agricultura, esse assunto você vai achar lá no percurso 25, na página 190 até a 199. Como falei, nós vamos falar tudo sobre agricultura. Se você tem alguma dúvida, se você gosta do assunto, se você não entende muito bem, ou se você manja muito, sabe de tudo, fica ligado aqui para a gente estar trocando figurinhas, para a gente estar cada vez desenvolvendo mais essa parceria. Tranquilo? Vou falar da agricultura e da disseminação, tanto da criação de animais, quanto do cultivo de plantas, de alimentos que nós temos. Há mais ou menos 10 mil anos atrás, o ser humano ele estava fazendo o seguinte, ele era um nômade, ele ia por um território, ele coletava tudo que ele precisava, frutas, ele caçava, pescava, acabou o recurso natural daquele lugar, ele ia para outro lugar. Davi, eu não fiz chamada ainda não, tá bom? Vou fazer no final. Depois que ele coletava tudo daquele lugar, ele ia para outro lugar. E ali ele fazia a mesma coisa, coletava frutas, legumes que ele podia encontrar, pegava, pescava, caçava, acabava os recursos naturais dali, ele ia para outro lugar. Ou seja, o ser humano era nômade. Até que chegou o processo dele começar a domesticar os animais. Não sei se vocês já viram, o nome do gato do peixe está passando aqui, tá maior barulho. Não sei se vocês já viram já um documentário lá na Netflix com o Felipe Castanhari, já viram já? Não sei o nome, eu sou péssimo com o nome. Mas Não, professor. Não, vê lá na Netflix, tá? Um documentário. Eu não sei, esqueci o nome, eu não sei se é O Saber das Coisas. Mas eu não lembro o nome, não. É sobre o que? Então, ele conta sobre cada episódio um assunto. Um dos episódios é sobre a domesticação do lobo. Ele fala como que o ser humano pegou o lobo e domesticou e transformou nos cachorros que nós conhecemos hoje. Que esse processo foi um processo muito lento. E, primeiramente, quando o ser humano ele era um nômade, ele começou a domesticar esses animais. Ele começou a perceber o quê? Para que eu vou caçar se eu posso domesticar um animal e ter o alimento aqui? Por exemplo, a vaca, o porco, a galinha, o cachorro mesmo, para até ajudar a caçar outros animais. Então, essa domesticação começou primeiro. Logo depois dessa domesticação, o ser humano ele começou a dominar a técnica do cultivo, porque ele pensou, poxa, para que eu vou ficar de ir um lugar para o outro coletando frutas, legumes, se eu posso plantar? Se eu plantar aqui, poxa, eu vou ter alimento aqui. A partir desse momento que o ser humano ele começa a dominar as técnicas de agricultura, de pegar uma semente, colocar no solo, regar, cuidar para essa semente germinar, e daí então ele ter o alimento, possibilitou o ser humano a construir as suas primeiras civilizações. Se não fosse essa técnica de agricultura, o ser humano nunca teria criado as suas primeiras civilizações. Oi, pode falar? Tá me escutando? Tô ouvindo. Ah, tá. Tá bom? Bom, então olha só, é interessante observar que essa técnica, essa mudança na habilidade humana possibilitou as primeiras civilizações. Então eu tenho a agricultura como uma das primeiras atividades, não só econômica, mas de subsistência da população, da humanidade como um todo. O ser humano, a partir do momento que ele aprende a fazer agricultura, ele passa a se desenvolver muito, muito mais, porque ele vai ter acesso ao alimento, ele vai ter um acesso fixo, então ele vai poder criar moradias, criar cidades, criar e tudo mais que ele criou. Então, a partir da agricultura, que o ser humano ele começa o seu desenvolvimento em sociedade, como nós conhecemos hoje, cidades, estados, e por aí vai. Bom? Bom, mas a agricultura, ela dissemina, como que ela foi disseminada para os outros continentes? Por exemplo, é interessante observar que algumas espécies que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, não são nativas do Brasil, vieram de outros lugares. E essa disseminação que o ser humano fez acabou que aumentando uma diversificação de plantas em uma determinada área. Por exemplo, é interessante observar que a cana-de-açúcar não é do Brasil, cana-de-açúcar ela veio da Índia. O cacau, ela sim é natural aqui do Brasil, mas ela ganhou
outras áreas do mundo. O café também não é do Brasil aqui. A banana é de regiões mais quentes, que acabou sendo introduzida. Gente, a manga e a jaca não é do Brasil. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, que loucura. Eu vejo mangueira para tudo quanto é lado, eu vejo jaqueira, né, no caso, para tudo quanto é lado. Como então que eu nunca vi que a manga não era do Brasil? Claro que a manga é do Brasil. E não é, a manga não é do Brasil, ela veio da Índia. Eu vi diversos outros tipos de manga. O milho, o feijão, a mandioca, o trigo, a aveia. Ou seja, todos esses alimentos que nós vemos hoje, achamos comuns, eles vieram de outros lugares. Eles têm outras origens. E muitas das vezes a gente nem repara. Ou seja, foi através dessa disseminação da agricultura pelo mundo todo que o ser humano ele passou a cultivar esse tipo de agricultura em outros lugares. E muitos desses cultivos se tornaram e são até hoje, uma atividade econômica muito importante para aquela região. Por exemplo, o cacau. O cacau que é produzido lá no Nordeste, ele é extremamente importante para a economia daquela região. O café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. Então, é muito interessante você ver que como que esses cultivos, eles fazem diferença não só naquela região, mas até mesmo no PIB daquele país como um todo. O milho, o feijão acabam sendo que alimentos nossos, sendo que nem é daqui, então é interessante observar isso. Bom, sobre as técnicas. As técnicas de agricultura nem sempre foram o que nós temos hoje aí. Lá no passado, quando o ser humano ele começou, por exemplo, a cultivar, a praticar agricultura, não tinha enxada, não tinha enxadão, não tinha nada. Eles cavavam um buraco, era com um pedaço de pau. Eles faziam tudo, a roça tudo ali, com técnicas bem rudimentares. Conforme ele foi passando, ele foi evoluindo, ele foi desenvolvendo, passou-se assim, então, a desenvolver melhor essas técnicas. Por exemplo, começou, então, a utilizar ferramentas como enxadas, machados, facões e muito mais. Daí, depois, então, ele percebeu que se ele utilizasse uma força animal, uma atração animal, ele conseguiria melhorar mais ainda o seu rendimento. Então, começou a se usar bois, vacas, burros, até cavalos mesmo, para puxar o arado, para puxar as ferramentas, ajudar na plantação, na colheita. E aí, então, veio a industrialização, a Revolução Industrial, e essas máquinas começaram a entrar no campo. Olha os primeiros tratores como eram. Isso aqui era um trator a vapor. Olha que loucura. E é interessante observar que como que a técnica, como que o desenvolvimento ele foi surgindo a cada vez mais na nossa sociedade. Então, as técnicas agrícolas, ela está extremamente ligada, está intimamente ligada ao desenvolvimento tecnológico, da nossa sociedade. Por quê? Cada vez que há um desenvolvimento da nossa sociedade, esse desenvolvimento acaba chegando no campo. E essa parte acaba sendo o quê? Implementada às agriculturas e tudo mais que nós temos. Estão entendendo até aqui, galera? Tá tudo tranquilo? Hein? Hein, galera? Tá entendendo? Sim, perfeito, então. Professor, você Vamos consegue lá. Tô te ouvindo. Ah, tá. Não, é porque em um tempo atrás, na aula de história, nós também estudamos sobre isso. E aí eu queria fazer um comentário, que eu não sei se o senhor vai ensinar assim pra gente também, porque não é uma coisa muito certa. Mas nossa professora de história, Isis, ela falou que a agricultura surgiu também por conta das mulheres. Quando elas cozinhavam, elas percebiam que algumas sementes se misturassem davam frutos diferentes. E aí essa foi a diversidade. E elas foram plantando também. Não, tá perfeito o que a professora Isis falou. E é interessante você ver isso, que através dessa diversificação, nós temos tipos de plantas, tipos de cultivos totalmente diferentes, desenvolvidos a partir do momento. Por exemplo, por quê? Eles perceberam que tinha um tipo de milho que era resistente ao frio, já outro dava mais
mais uma quantidade maior de grãos. Já outro era resistente a um determinado tipo de inseto. Então, eles misturavam, eles cruzavam esses milhos e eles começaram a perceber a desenvolver espécies novas, ou seja, a disseminação dessa agricultura, ela se deu também por boa parte desse cruzamento. Foi muito, muito bem que você falou, muito legal. E é interessante observar que esse desenvolvimento da agricultura, não só em alguns lugares, mas no mundo todo, acabou possibilitando o desenvolvimento da sociedade. Aqui, ó, eu tenho um exemplo da irrigação. Um dos grandes empecilhos para a agricultura, não só naquelas regiões, por exemplo, da região do Nilo, como em outros lugares, era muito difícil você irrigar, você regar a plantação. Porque quando tem uma pequena hortinha, é fácil, mas imagine você uma plantação para sustentar uma sociedade inteira. Então, conforme a demanda ela foi aumentando, essas técnicas também elas foram evoluindo. Tivemos lá na época do Rio Nilo, bem antes, 6.000 antes de Cristo, eles começaram a desenvolver técnicas de irrigação. Eles perceberam que se eles fizessem algumas técnicas de irrigações, eles automentariam a produtividade daquele tipo de cultivo. Naquela era trigo, cevada. Se eles levassem algum curso de água, eles fizessem algum tipo de câmara para armazenar água, e daí então eles começarem a irrigar aquela plantação, eles teriam um melhor rendimento. Aqui eu tenho poços que eram criados para armazenar esse tipo de água, no qual eles utilizavam para estar regando, irrigando o seu cultivo, a sua produção agrícola lá daquela época. Os primeiros grandes áreas que eram cultivadas eram nessas regiões perto dos rios, como o rio Tigre, o rio Nilo, o rio da Mesopotâmia, o Eufrates, né, na Mesopotâmia, o rio lá na Índia, ou seja, vários tipos, os grandes, maiores rios do mundo, eles estavam inseridos essas grandes plantações. Então, eu quero que vocês pensem, lembrem o seguinte, quando for para a prova, as primeiras irrigações, os primeiros cultivos agrícolas, eles surgiram próximos, nas margens desses grandes rios lá no passado, porque era mais fácil a técnica de irrigar. Conforme a tecnologia ela foi se desenvolvendo, nós tivemos uma melhora na irrigação. Nós vamos ver aqui nas outras partes. Por exemplo, ó, conforme foi se desenvolvendo a tecnologia, nós conseguimos desenvolver novos métodos, seja por bombeamento, no qual uma grande área é bombeada, seja localmente, no qual tem uma borracha, e nessa borracha são feitos furos, e essa borracha ela vai gotejando água especificamente naquele lugar, seja por pequenos canais, no qual levam água para toda a irrigação, ou seja, o ser humano desenvolveu diversas formas de irrigar uma área, uma região, para assim praticar agricultura. Lembram? Foi aqui que eu passei o vídeo lá de Israel? Foi aqui, não foi? Que eu passei o vídeo lá de Israel, sobre a agricultura de Israel. Como que você imagina um lugar que tem um clima semiárido, quase que um deserto, como que lá eu posso praticar agricultura, ter uma região tão verde, tão próspera? É através das técnicas de irrigação, porque a planta ela necessita muito da distribuição da água. E essa distribuição, essa irrigação, ela é fundamental para poder se desenvolver a sua técnica de agricultura. Professor? Pode falar. Se alguns lugares forem muito quentes, por exemplo, nesse lugar que o senhor falou, nós podemos dizer também que isso também depende um pouco do tipo de alimento ou planta que eles vão plantar no lugar, a terra, se alguma coisa combina, isso ajuda na vegetação também? Sim, olha só, uma coisa que vocês têm que pegar para a vida de vocês, é uma frase que a vegetação é espelho do clima. Da forma que é o clima, assim será a vegetação daquele lugar. Só que a intervenção do homem, ela acaba
alterando alguns tipos, principalmente de cultivos. Por exemplo, hoje é possível criar frutas ou cultivos tropicais em uma área subtropical, ou criar produto subtropical em uma área tropical. Existe como fazer isso, só que é caro, requer investimento, requer tecnologia. Então, o ser humano, ele tem esse poder. Naturalmente, não tem como. Naturalmente, se for um lugar seco e quente, vai ser praticamente quase que um deserto. Vai ter cactos, arbustos retorcidos, vegetação bem rala. Oi? Se eu tiver um lugar seco, mais frio, eu vou ter presença de gramíneas, pequenos arbustos. Se eu tenho um lugar onde chove muito e quente, eu vou ter de uma grande floresta tropical, onde vai ter uma grande biodiversidade. Então, ou seja, a vegetação ela vai ser espelho do clima daquela região. Só que com a intervenção do ser humano pela técnica e pela tecnologia, o ser humano consegue alterar e até criar plantações, cultivos que não é. O exemplo maior é lá em Israel. Lá um lugar semiárido, quase não chove, pela técnica da irrigação, o ser humano ele conseguiu desenvolver uma agricultura naquela região como um todo. Entendeu? É claro que essa intervenção do ser humano ela vai gerar o quê? Alguns problemas ambientais. Olha aí, vai gerar esses problemas ambientais. Mas que problemas são esses? Bom, imagina você. Eu tenho uma região onde tenho muitas pragas, seja insetos, seja fungos, seja mofos, sei lá, não importa o tipo de praga. Então eu vou ter que jogar veneno para matar esse tipo de praga, vou ter que jogar muito veneno. Então eu vou chegar e vou irrigar. Diz uma coisa, quando a água bater nessa planta, ela vai pegar esse defensivo químico, esse agrotóxico, e vai lavar ele, vai levar esse agrotóxico para onde? Para a terra. E a terra ela vai contaminar a terra e vai contaminar também os lençóis freáticos, conforme a água ela vai percolando, ela vai entrando no solo. Então, essa irrigação feita de forma errada, ela pode sim gerar alguns problemas ambientais. Outros problemas também. Se eu utilizo muita água de um lugar, essa água pode acabar. Se eu posso, por exemplo, também deixar o solo muito salgado, se eu utilizar essa forma de irrigação erradamente também. Então, não é tão fácil, não é tão simples assim. Não é simplesmente jogar água e pronto, acabou. Tem todos os problemas ambientais que nós devemos cuidar. Claro que, através da técnica e tecnologia, a gente consegue cultivar, a gente consegue plantar. No entanto, a gente tem que observar se essa área, se essas regiões, elas estão sendo bem cuidadas. Alguma dúvida? Hein, galera? Professor, acho que não, professor. Mas aqui, uma outra pergunta. Pode falar. Se contaminar a terra, também contamina as plantas, não é? Aí a gente vai saber para a gente chamar o... Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Por quê? Se eu vou contaminar o solo, a planta ela vai pegar nutrientes desse solo e vai se contaminar. Mas não por exemplo, quando eu jogo o agrotóxico, quando eu jogo o defensivo químico, eu vou acabar poluindo, vou acabar contaminando essa planta com o próprio agrotóxico, entendeu? Ela vai ser poluída de qualquer forma. Eu tenho contato do vento, eu tenho contato da sol, eu tenho contato do pipo. É por isso que é muito melhor você comprar produtos orgânicos do que produtos que não são orgânicos, produtos que utilizam agrotóxicos. Por exemplo, eu incentivo, é interessante vocês fazerem uma hortinha em casa para plantar tomate, plantar cebolinha, plantar alface, ou seja, alguns produtos que não levem agrotóxicos, porque ajuda isso, muita coisa na nossa alimentação. Aqui na minha quebrada tem uns amigos aí do meu primo. Aqui eu tenho alguns tipos de irrigação, e alguns problemas ambientais também. Aqui, por exemplo, eu tenho irrigação em forma de esguicho, onde é bombeado, tem uma bomba que ele tem um reservatório de água, e essa bomba ela vai jogar água para esses caninhos. Os caninhos vão jogar bem longe todo tipo de água que for. Ela é boa porque ela vai abranger uma grande área. No entanto, ela vai ter um desperdício de água muito grande. E vai acontecer esse problema também, a infiltração do solo.
Eu tenho outro Aí, tipo de aí quando eu vou lá irrigação na que vai principal lá ser do aqui, ó, Corumandê, como se aí fosse aí todo um mundo É um fica. caninho, né? Vai Tipo, bater o motor, isso vai mesmo. bater Não o eu tenho um bombeamento também, mas pode ser de forma pela Cara, gravidade. tô muito Esses guichos, ele é retardado. um pouco menor, Ai, então eu vou ter não a sou perda eu, de não, água pessoal. A também doença que tá diminuir também. Eu 100%. ainda vou ter perda de água ainda, mas É, vou perder menos água do Ele que o falou. normal, tá bom? Do que eu vou ter, por a exemplo, doença que com tá aqui, 100%. com esse professor, cani maior. Pode falar. Aí o pessoal fica, vai porque bater o como é que motor aí, funciona esse vai bater esguicho? sua cara no Como assim? concreto. Ele é um cano que vai direto para as plantas? É como? Não. Esses guichos, então, esses guichos, como E se o fosse, mais é um engraçado cano desse no gordão qual ele aí, vai tem ter uma algumas bis, saídas. tem Como uma assim, XRE e uma Só tá Hornet. conseguindo olhar Imagina essa o imagem gordão aqui? no grau de Ela vai ter Hornet. como Sim, se fosse sim. uma mangueirinha para fora. Ou seja, conforme Aí que vai faz ter água ali, ela vai sair nesses guichos, as ele vai gorduras esguichar a água pra para as plantas trás. em voltas. Diferentemente desse aqui, ó. Esse aqui é muito mais forte, ele vai conseguir Tem levar cada água coisa, cara. muito mais longe do que esse aqui. Esse aqui Eu vai não ser entendo mais porque esse próximo cara mesmo. tem uma Por isso, Hornet, esse ele aqui vai ter fica a maior apanhando perda toda de hora ali na água, rua esse de aqui vai bike. ter a perda de água, mas Imagina nem quando ele tanto bate igual a 150 esse. por hora. Eu vou ter As uma outra gorduras forma devem também quase cair na de você moto. também estar irrigando também, é o tamanho chamado de gotejamento. O que é Mano, isso? olha aí. Como eu falei com você, é um cano Esses dias onde eu eu vou fazer tava aqui no diversos portão, furos aí nesse chegou um cano, cara nessa só borracha, empinando. e essa Aí ele água ela passa vai na frente do meu gotejar, portão, só mas escuta ela o vai barulho. gotejar especificamente em cima da planta, Aí especificamente em caiu. cima Mas não, daquele o cara tipo foi até do pé de onde ele alface, do trabalha pé só raspando a moto. de Tipo, eu tô na soja, não minha importa, casa, mas ela ele vai ter o trabalha quê? uns Um 200, aproveitamento da água 300 muito metros da minha maior casa. e também vai ter um Ele menor foi impacto raspando a ambiental. moto uns Eu tenho 200, diversos 300 outros tipos de metros. irrigação. Eu vou ter por máquinas aqui, como tem essa aqui atrás, ó, Ah, é só um máquinas açaí agora, irrigando. hein? Eu vou ter como se fosse Pô, inundar quem me tudo. dera um Eu vou ter uma açaizão com grande área de leite ninho planície do onde eu vou alagar Ramon, toda a área para aquele poder plantar. açaizão lá do Geralmente é feito Ramon lá isso do em plantações TikTok. de arroz, no qual precisa de muita água. Também, Pô, próximos também, algumas verduras também eu vou ter isso. Então, ou seja, eu tenho diversos tipos de irrigação. Eu quero que vocês Meu entendam que parceiro. cada tipo de irrigação eu posso ter te uma contar uma maior coisa. ou Ah, meu menor Deus. perda de água, maior ou menor Mano, eu eficácia tô na muito. irrigação. Mano, eu quero muito Tá que chegue tranquilo? hoje à noite, velho. E essas irrigações ela pode gerar Por algum quê, tipo de problema professor? ambiental. Por quê? Porque eu vou ver Aí uma eu tenho uma pessoa pergunta para vocês. Vamos lá. Quem vai me Sua responder? irmã? que eu Que amo. fatores devem Quê? ser considerados Sua na irmã? escolha do melhor Não, minha irmã método mora de comigo. irrigação? O que vocês Eu vejo ela acham? todo dia. Eu não Clima e entendi, solo. Sua professor. tia? Acho que Oi? clima e solo é o produto Não. que deve ser plantado. Seu Clima, primo? solo e Professor, produto de água. eu Pode falar. Não. não entendi essa pergunta. Quem? Por exemplo, que A fatores pessoa do aqui meu da ambiente eu tenho que considerar para poder dizer qual pode ser o Camille? melhor método? Eu vi no slide anterior que eu tenho diversos tipos de irrigação. Rebeca? Mas para onde eu vou escolher cada um? Não. Qual que é o melhor Rebeca método? Como é quais os Funcionário? fatores que eu vou escolher? Quem Não. sabe? D'água. Ana Júlia? A disponibilidade de água também conta. É a principal, disponibilidade de água. Se eu tenho um lugar que eu tenho muita água, que eu posso gastar à vontade, eu posso botar até aquela que vai ser, que vai ter muita perda de água. Se é um lugar que eu tenho uma escassez de água muito grande, então eu vou ter que optar por uma Eu sei forma de de quem que irrigação você mais gosta. que eu não perca tanta água. Isso é uma forma, a disponibilidade de água, muito boa. Qual a outra? Escuta Tem esse barulho. outro fator? Soft. O que vocês acham? Clima e solo. Clima também vai afetar muito, perfeito. Foi um Quem que tiro. eu gosto, Conforme cara? se o clima é muito quente, se o clima é frio, Dani. se o clima ele é úmido, se ele é seco, vai afetar o tipo de irrigação também. E também o tipo de solo. Em solos mais férteis, eu preciso irrigar, Fala aí, mas que você gosta. nem Vai no com WhatsApp, tanto eu não tipo vou contar de pra ninguém, eu juro. uma quantidade maior. Não, Já em cara, solos você mais pode ter certeza menos que férteis, eu tenho ninguém que da praticar essa sala, irrigação mano. com maior regularidade. Um outro Não é fator ninguém também, da muito sala. importante também, Não. é o tipo de cultivo. Por exemplo, tem cultivo que Já eu não foi da preciso sala? irrigar tanto. Tem cultivo que eu preciso irrigar muito. Não. Um exemplo, eu tenho o arroz que eu preciso fala o nome, irrigar então. muito. Ele é Aldir? muito importante. O arroz, Não. como eu falei para vocês, ele é importante. Por exemplo, ele precisa de muita água. Já o algodão praticamente quase não tenho que regar.
A irrigação é mínima do algodão. Então, um outro fator, além da disponibilidade hídrica, também vai ser o tipo de cultivo também que eu vou ter. Tá tranquilo? Ok, galera? Sim, professor. Vamos lá. Rotação das culturas. Isso aqui é uma prática muito interessante. Eram praticadas lá no passado pelos índios e hoje a agricultura moderna está percebendo que isso aí é fundamental. Por quê? Se eu pegar um tipo de cultivo e plantar sempre naquele mesmo lugar, é ruim. Por quê? Por exemplo, a soja, ela precisa de alguns nutrientes bem específicos. Do que, por exemplo, o arroz não vai precisar, do que o feijão vai precisar de outros nutrientes. Então, se eu só planto soja, aquele solo vai ficar pobre em quê? Nos sais minerais, nos recursos, no qual a soja precisa. Então, aquele solo vai ficar pobre. Ele vai dar cada vez uma menor quantidade de soja, porque o solo vai estar pobre, não vai conseguir desenvolver tanto assim aquela plantação. Então, a rotatividade, ela vai dizer o quê? Pô, hoje eu tenho essa área, eu vou plantar soja. Eu vou passar 2 anos, eu vou passar colhi. Eu vou passar para outra região, vou plantar nessa região, enquanto essa região aqui ela está descansando. Aí plantei aqui, eu vou para outra região, enquanto essas duas aqui estão descansando. Aí plantei, cultivei, colhi. Acabou de colher, eu vou voltar para a primeira, no qual eu vou ter o quê? Sempre um ciclo de 3 a 4 anos, onde a terra ela vai ter o quê? O descanso, aonde a terra ela vai conseguir descansar e vai conseguir repor os nutrientes. Isso aí foi uma forma que o ser humano percebeu de cultivar mais. Então, essa rotatividade aqui, ó, ela é bem interessante, no qual eu sempre vou ter um espaço onde vai estar vazio, descansando, e uma outra região vai estar plantando, e assim por diante. Eu também posso intercalar também o tipo de cultivo. Por exemplo, um ano é que eu planto milho, no outro ano eu vou plantar soja, já no outro eu vou plantar trigo, e assim por diante, entendeu? Para estar revezando. Tipo uma sequência, ele vai para isso um mesmo. lugar, depois vai para outro lugar e você transformado. Isso mesmo. Por quê? Um ano eu cultivo nessa área aqui, no outro ano eu vou cultivar em outra área, no outro ano eu vou estar em outra área totalmente diferente. Para quê? Para estar dando um tempo da terra descansar, da terra repor os nutrientes, para que assim, quando eu vou voltar a plantar lá, ela dê o seu máximo possível de cultivo. Entendeu? Porque o que acontecia no passado? Eles plantavam sempre no mesmo lugar, sempre o mesmo cultivo. Chegava um tempo que a terra estava cansada, a terra já não conseguia dar mais frutos, ou dava, mas dava em pouca quantidade. Então, o agricultor perdia dinheiro. Então, ele fazendo esse sistema de rotação, ele conseguia dar descanso para a terra, gastar menos com fertilizantes, com adubos e muito mais, e não gastava tanto a terra assim. Os índios já praticavam isso há muito tempo. E a agricultura moderna passou a utilizar isso. Não tem tempo, mas não tanto tempo assim. Entendeu, gente? Mano, até eu achar o número dele. Tranquilo? O número dele não. Tranquilo, professor. Então é tudo em passo a passo, né? Isso mesmo. Bom, e isso, como eu falei com vocês, ele vai prejudicar a fertilidade. Um outro problema também, se só planta, por exemplo... Foi outra escola. Eu falei sobre monocultura e policultura. Você sabe o que significa isso? Monocultura e policultura? Eu acho que eu sei o que é, professor. Eu ouvi essa palavra. O que é? Pode falar. Eu acho que monocultura é cultivo de um só e policultura de vários. Perfeito. Quando eu falo de monocultura, eu só planto um tipo de cultivo só. Por exemplo, a monocultura de soja, eu só planto soja. Eu tenho... nossa, sua área é muito grande, o tamanho do estado de Minas Gerais. Não importa, eu só planto soja. Policultura, eu planto diversos outros tipos de cultivos.
Geralmente, a monocultura é praticada por grandes empresas agrícolas, grandes propriedades, propriedades com agricultura intensiva. Nós vamos aprender isso um pouco mais para frente. Já a policultura são pequenas propriedades, propriedades mais familiares, mais ligadas à subsistência. Então, ela pratica a policultura. Olha, você consegue tá bom? comprar hoje, Então, eu tenho que essa monocultura, ela vai reduzir a biodiversidade. Porque imagina só, se naquela época antigamente tinha uma floresta com um monte de tipo de planta, agora eu tiro toda essa floresta, toda essa cobertura vegetal original e planto um tipo só de cultivo. É ruim demais, porque vai disseminar a propagação de pragas, vai disseminar, reduzir a biodiversidade, tanto de plantas quanto de animais naquela região. Então, isso tudo ela vai prejudicar muito. E fora que o uso em grandes quantidades de água e agrotóxico, que é um mal para nossa saúde. Mano, porque só pode falar? Acabou a bateria, tá encerrando. Quem pediu para falar aí? 5 pessoas na chamada. Professor, geralmente a policultura é utilizada por famílias, por... Pequenos proprietários rurais. Geralmente são propriedades familiares ou de subsistência. Geralmente, tá bom? Que planta leguminosa, por exemplo. Os alimentos, como verduras, alface, pepino, tomate. Geralmente, essas fazendas, elas praticam mais a policultura, que são pequenos proprietários. Já grandes empresas agrícolas, geralmente só plantam soja, ou só plantam trigo, ou só plantam cana-de-açúcar, entendeu? Ou só plantam café. Então, geralmente, são praticam monocultura, mas são os maiores exportadores do Brasil. Geralmente, é direcionado à exportação, não ao mercado interno. Então, tem diversos outros mecanismos, tá bom? Já falei sobre isso mais pra frente. Que horror. Mas eles utilizam mais a policultura tanto para tirar proveito dessas áreas, assim, ou... Porque se eles plantam, eles também consomem aquilo que eles plantam, não é? Sim. Geralmente, esse tipo de cultivo, ele é direcionado, como eu falei, a agriculturas menores, a familiares, porque eles vão também estar consumindo esse tipo de cultivo, ou seja, para alimentar a família, o que sobra, eles vão vender. Então, geralmente, essa prática da policultura, ela vai sim estar ligada a pequenas propriedades e geralmente propriedades familiares. Eu até chamo de agricultura familiar esse tipo de propriedade. Tá bom? Foi isso que você perguntou? Consegui te responder? Professor, muito obrigada. Tá. Qualquer coisa eu vou falar de novo. Vamos lá então. Plantio direto é uma técnica que também foi desenvolvida que é muito, muito útil para o solo, principalmente. Por quê? Antigamente, por exemplo, quando se colhia cana-de-açúcar, eles pegavam a cana-de-açúcar, cortavam a cana e aquela folha, eles queimavam, eles jogavam tudo fora, eles levavam para algum outro lugar. Eles não utilizavam aquela folha, acabavam jogando fora aquela folha. Mas eles perceberam o quê? Se eles tirassem a cana-de-açúcar, quando fosse cortar a cana-de-açúcar, eles tirassem a folha e deixassem jogada lá, aquela folha ali iria se decompor, iria levar os solos, nutrientes para o solo novamente, diminuindo assim o custo. Então, hoje, o que se utiliza muito é isso. Quando eles fazem a colheita, todas as folhas, tudo aquilo que eles não utilizam para dar semente, eles jogam, eles lançam de novo na terra para que aquele material orgânico venha se decompor e venha alimentar todo o solo com os nutrientes que eles precisam. Show? Caraca, o povo brinca com... Show, galera? Entendido? Com a verdade, né, mano? Ok, professor. Sim, professor. Alguma dúvida? Não. Tá, beleza então. Deixa eu acabar por aqui.